que a Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava denúncias de abusos sexuais em uma escola pública de Patos de Minas. O investigado chegou a ser preso no Distrito Federal, viu? Pois é, mas tem atualização desse caso. Vou ao vivo com ele, Rafael Ribeiro, que vai explicar pra gente o que foi que aconteceu. O inquérito foi concluído, Rafa? Conta pra gente, boa tarde. Boa tarde para você, Tiagão, a todos que acompanham o Balanço Geral. Exatamente, foi concluído, só que esse homem ele não foi indiciado. Por quê? A Polícia Civil entendeu que não houve provas suficientes para que esse homem fosse indiciado e levado então ao Ministério Público para denúncia. Vamos lembrar do caso porque, de acordo com a polícia, esse caso aconteceu aqui em Patos de Minas, em uma escola. Um professor de música estava sendo acusado por mães de alunos ali entre 5 anos, entre pequenos mesmo, de que estaria abusando sexualmente dessas crianças. E aí foi um bafafá todo na cidade de Patos de Minas. Dentro dessa situação, as mães cobraram, fizeram manifestação aqui na porta da delegacia regional. Pessoas foram para a internet para condenar esse homem, julgá-lo. O carro dele foi crivado de balas, pessoas atiraram nesse homem e aí ele foi para o Distrito Federal. Foi preso em um apartamento lá no Distrito Federal, trazido para Patos de Minas, estava preso até então, mas aí, com o desenrolar da história, de acordo com a Polícia Civil, a repercussão aí, foram feitas diversas oitivas. Oitiva especializada pela delegacia responsável, essas crianças foram ouvidas, as mães também, só que aí eles não encontraram provas suficientes. Nenhuma dessas crianças tiveram aí no corpo delas, por exemplo, rompimento de ímen, e quando elas iam falar sobre esse suposto abuso, elas não sabiam dizer o que teria acontecido. Só que o tio teria feito isso e aquilo, mas eram coisas que não eram suficientes, tá? Aí a polícia acabou por não indiciar esse homem. E aí, ficou em uma situação aqui em Patos de Minas, em que a sociedade tem se manifestado nas redes sociais, Então quer dizer que o professor, ele é inocente nessa situação, A gente falou sobre toda a história aqui, fomos na porta da escola, ouvimos pais aí, inclusive a mãe de uma das meninas, que contou toda a situação, pediu justiça, só que aí diversas análises feitas pela polícia, escutas especializadas com psicólogos, pessoas que são especialistas mesmo nessa situação, eles não conseguiram provar que o homem teria abusado dessas crianças diretamente ou indiretamente. Portanto, agora esse homem segue. Inclusive, nós abrimos espaço aqui, Tiagão, para que o advogado de defesa desse professor se pronuncie, procure nós do Balanço Geral. A gente tentou aqui contato aqui, nós tentamos aqui para saber na versão desse homem, até porque na época nós também tentamos ouvi-lo também, tá? E aí a gente busca ouvir os dois lados da história. E nessa situação fica muito burburinho na cidade. Como que fica agora a situação do professor dentro do que aconteceu? Ele teve o carro atingido por balas, ele teve que ir para Brasília, muitos o chamaram aí de estuprador nas redes sociais. Ele foi realmente cancelado e agora vai ter que recuperar então a sua dignidade. De fato, se ele realmente for inocente, como não houve provas, mas também tem a parte das mães que continuam por dizer que esse homem realmente cometeu esses crimes. Nós estamos aqui abertos para ouvir os dois lados dessa história agora com o não indiciamento desse homem, viu? Eu volto com você, Tiagão. Ô Rafa, só tira uma dúvida para mim, eu também não sei se você tem essa informação, mas se você tiver, ela é muito importante para a gente tentar entender melhor a situação. Você sabe me dizer quantas mães exatamente efetuaram denúncia de que possivelmente seus filhos foram abusados? Você sabe, tem essa informação? Olha, inicialmente a delegacia tinha divulgado 3 crianças.
Depois, esse número, né, de acordo com as mães, aumentaria para 5 crianças. Elas também disseram que havia um número de subnotificações. Aquelas mães que, por medo, não procuraram a polícia para denunciar o professor. E aí havia relatos de que esse homem, né, teria usado até lápis para cometer esses abusos, teria ameaçado as crianças, mas quando foram feitas as oitivas, na verdade, primeiro elas foram levadas para o hospital, né? Uma delas, hospital regional, outras para a Santa Casa, e aí quando fizeram o exame, os especialistas identificaram que havia apenas uma infecção de urina em uma das garotas, o que não poderia ser determinante para dizer se era uma marca de abuso ou a vermelhidão nas partes íntimas da criança seria apenas por essa questão da infecção de urina, que já durava mais de uma semana. Mas não havia rompimento de ímen, não havia outras características, como por exemplo, marcas de DNA do professor. Foi aí que eles partiram para uma segunda fase, que é, olha, vamos investigar melhor. A polícia até então não tinha dado entrevista, vamos investigar melhor, vamos colocar então uma equipe de especialistas para ouvir realmente essas crianças, já que uma das mães, inclusive, Tiago, disse que não estava presente, disse que foi comunicada por uma outra parente sobre esse abuso, e aí foi e fez a denúncia, uma das mães que a gente ouviu inclusive. E aí, o que nós buscamos da polícia? A polícia, com essas oitivas, né, disseram que era muito inconclusivo. As crianças não sabiam dizer, né? Quando perguntava, elas não sabiam responder perguntas, porque são crianças muito pequenas. Então, quando perguntava, o tio realmente fez isso? Elas respondiam mais ou menos, o que não dava a entender que realmente seria um abuso. Mas para a mãe, né, para as mães, passou-se muito tempo, né, desde o primeiro contato à oitiva, e que essas crianças esqueceram desses abusos, né, como são crianças, estavam brincando, esqueceram desses abusos. Então há uma questão das mães que ainda, né, julgam esse fato como verídico, e uma questão da polícia que trabalha com provas, né? A polícia só pode indiciar uma pessoa pelo crime se ela tiver prova palpável, provas materiais, provas das crianças, o que eles não conseguiram. Então, por isso que a Polícia Civil de Minas Gerais disse que não gravaria a entrevista a respeito do assunto e colocou-se como encerrado esse caso, pelo menos por enquanto. A gente não sabe o que vai acontecer a partir de agora. Se as mães, com o não indiciamento desse homem, vão protestar, ou se aquelas que elas disseram que eram subnotificadas vão aparecer para fazerem novas denúncias. Fato é que de 3 a 5 crianças supostamente abusadas por esse homem dentro da escola durante as aulas de música, elas então, na verdade, a polícia não encontrou provas de abuso sexual, né, cometido por esse professor. Ouvimos também parte das mães que disseram o seguinte, que o professor chegou a levar uma das crianças para o banheiro para trocar a fralda dessa criança. Na verdade, fralda não, porque a criança tinha feito pipi, né? E ele levou essa criança para o banheiro para trocar a roupa dessa criança. Só que a mãe relata, inclusive uma entrevista que eu fiz com ela, que o professor foi sozinho com essa criança para o banheiro. E aí o que acabou causando muita desconfiança nessa situação. Mas, nesse momento, não existem, de acordo com a polícia, provas palpáveis para dizer que esse homem ele é culpado pelos abusos. O que agora, né, ele vai ter que... Já teve, né, a ficha totalmente manchada, o nome manchado, e agora vai ter que reerguer. Ele tinha sido afastado pela prefeitura da escola onde dá aulas. Agora a gente vai esperar um posicionamento da prefeitura para saber se esse homem vai voltar a dar aulas nessa escola ou não. De fato, a gente aguarda também um posicionamento dele para a gente ouvir, até porque a gente até agora não mostrou o rosto, nós não falamos o nome, até porque é uma investigação que corria em segredo de justiça e todo processo que tramita e não é julgado ainda, vale-se o direito da pessoa em não ser divulgada, viu? Tiagão, volto com você. Tá certo, obrigado. Eu acho que dificilmente esse cara vai querer voltar para Patos de Minas, viu? Independentemente dele ser inocente ou culpado,
Não vai lá não, filho. Não vai lá não, que você não é bem-vindo lá não. Agora, estranho, hein? Estranho pra caramba essa história. Será que todas as mães cometeram um equívoco? Tanta gente assim? Não sabemos. Mas o espaço fica aberto aqui para a defesa desse homem e também para as mães, se elas quiserem falar. O Rafa tá lá para acompanhar de perto essa história.